Agora. Gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou a professora Larissa Pinheiro, do campus de Tabuleiro, né? Sou professora de língua portuguesa e língua espanhola. E eu tenho um projeto de extensão, né? Que a gente tinha já elaborado alguns eventos, e dentre eles temos esse projeto de futuro, que a princípio ele seria presencial, mas por conta da pandemia a gente reorganizou para que esse evento ele acontecesse, mas agora de forma online, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Apresento a vocês a psicóloga Rebeca Pinheiro, que vai dar um norte para a gente, né, com relação a projeto de futuro, e ela vai explicar o que é, né? Por que projeto de futuro? Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem, bate-papo, podem fazer perguntas, que à medida que ela for apresentando, a gente vai tirando, respondendo, tá? Então, todos bem-vindos, e agora com a palavra, Rebeca. Boa tarde, tudo bom? Me chamo Rebeca Pinheiro, sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica e sou formadora de Enneagrama do Instituto Enneagrama Shalom. Tenho quase terminado a especialização em psicopedagogia, então gosto bastante de trabalhar essas questões de estudo, de rotina, de projeto de futuro, de organização interna, de organização familiar. E fui convidada, né, pelos professores do IFCE de Tabuleiro para ministrar esse mini curso, vamos dizer assim. Pode apresentar os slides, por favor, Marcelo? Então, gente, pode parar aí. Para a gente pensar em projeto de futuro, a gente primeiro precisa entender como é que está o nosso presente, né? Como é que a gente sente, como é que a gente entende as coisas, qual é a nossa participação no que a gente vive, no que a gente pensa, no que a gente escolhe para as nossas vidas hoje, né? Então, eu queria começar com algumas indagaçõezinhas. De repente, será que alguém não já se sentiu envergonhado por sentir alguma coisa? Pode passar os slides. Já ouviu alguém dizer que o que você sente é besteira, ou que o sofrimento do outro é maior do que o seu? Entender que alguém pode ter um problema maior do que o seu, apaga... Para aí, Marcelo. Apaga, de repente, o seu sentimento, a sua dor, você sente que não é importante. Ícaro, tu pode desligar o microfone, por favor, tá dando um eco. Obrigada. De repente, você já se percebeu sentindo que, ou entendendo que o que você sente é menos importante do que o outro sente? Ou alguém já lhe disse isso? Então, como é que a gente faz quando esse tipo de coisa acontece? Qual é o respeito aos nossos sentimentos que a gente tem dado, né? Não importa se o que você sente é grande, é pequeno aos olhos de qualquer outra pessoa. Se você está sentindo, está em você, precisa ser trabalhado, né? Precisa ser ouvido, precisa ser respeitado. Você precisa intuir que é válido sentir qualquer coisa em qualquer momento. E se o sofrimento do outro é maior ou menor, isso não tem a ver com grandiosidade, com qualidade de sentimentos, né? Isso tem a ver com quem está sentindo e como lida com isso. Uma chuva pode ser uma destruição para uma formiga e para um peixe pode não fazer diferença nenhuma. Um elefante pode se incomodar, mas não vai matar, como de repente mataria com facilidade uma formiguinha. Então, a questão não é só o que você passa, né?
é quem está passando por isso e quais as habilidades que essa pessoa tem para passar por isso. Um problema que é muito grande para você pode não ser tão grande para quem está do seu lado, e vice-versa. Né? Então, antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente ter essa ideia de que esse respeito precisa existir. Respeito a mim mesmo, respeito aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. Não achar que é besteira, não achar que o do outro é melhor, que o do outro é maior, né? Olhar para dentro e encontrar um espaço para você dentro da sua vida. Pode passar, por favor? E aí, dentro desse mesmo contexto anterior, seria importante a gente se perguntar: o que eu faço hoje? Né? As minhas escolhas do hoje, elas estão voltadas a mim ou ao outro? O que eu faço hoje, o que eu escolho hoje, depende de quem eu sou, de quem eu quero ser, ou depende muito mais de o que as pessoas vão entender disso? Ou o que eu acho que os outros esperam de mim? Né? Às vezes não quero fazer aquilo, não tenho vontade de fazer aquilo, mas eu acho que minha mãe espera isso de mim. Eu acho que meu pai espera isso de mim. Eu acho que meu marido espera isso de mim. Eu acho que meu namorado espera isso de mim. Então, até que ponto eu posso fazer o que o outro espera de mim? Até que ponto eu posso ser o que esse outro espera de mim? Ou o que eu acho que ele espera de mim? Que às vezes nem é a mesma coisa. O que eu acho que o outro espera de mim nem sempre é o que de fato esse outro espera de mim. E que também é diferente daquilo que eu realmente sou. Então a gente vai se colocando umas máscaras e se moldando a conteúdos, a situações que, no final das contas, não servem nem para mim, nem para o outro. Eu não me identifico, eu não estou feliz, o outro nem sempre nem fica. E como é que a gente consegue equilibrar essas coisas? Né? É meio complicado. Então, é importante entender que a sua história ela é vivida por você. Quem vai ter que arcar com as consequências da sua escolha é você. Então, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje? Então, quer dizer que eu tenho que pensar só em mim? Eu não posso mais considerar as outras pessoas? Não devo mais considerar as outras pessoas? Não. Deve, precisa. Mas você não pode esquecer de você. Né? Você tem que pensar na sua vida como um contexto. Pode passar, Marcelo, por favor? Você precisa cuidar de você e se colocar dentro desse contexto. Imagina uma expressão matemática. Né? Imagina que todas as pessoas são um elemento dessa expressão matemática. E essa expressão matemática é a sua vida. Só que você não se inclui. O resultado dificilmente vai ser algo favorável para você. Eu não tenho como encontrar um número se eu não coloquei nenhuma variável desse número ali para essa correspondência. Então, fica difícil. É importante ter esse conhecimento de autorresponsabilidade. O que sou eu? Quem sou eu? Quem eu quero ser? Ah, mas quem eu quero ser não bate com o que a minha namorada, o meu namorado, o meu marido, a minha esposa espera de mim. Então aí a gente vai ter nosso primeiro paradigma, né? O que eu faço? Eu queria, de repente, sair para beber com os meus amigos. Ou eu queria ir para o shopping com os meus amigos. Mas a pessoa que está lá em casa, a minha mãe, o meu esposo, o meu filho, não quer, não deixa. O que eu faço? Eu vou pro shopping ou eu vou para casa? Depende, né? Depende de uma série de fatores. E para poder entender essa série de fatores, a gente tem que pensar a vida como algo sistêmico, não algo pontual. Como um globo, como um grupo. E não como um pontinho. Essa minha decisão de ir ou não ao shopping não é só a decisão de ir ou não ao shopping. É a minha decisão de ir ou não ao shopping. O que eu vou deixar de estar? Eu vou deixar de estar em casa. O que eu vou deixar para trás por não estar em casa? O que as pessoas que vão estar em casa vão precisar fazer enquanto eu estou no shopping para poder tomar essa minha decisão? Né? Então, eu vou para o shopping. Minha mãe
tá cedo, não tem nenhum inconveniente. Minha mãe não quer que eu vá, mas não tem nenhum motivo específico para isso. Ela só não quer que eu vá. Considerando que eu seja maior de idade, que eu pague as minhas contas e que eu tenha liberdade para fazer essa escolha, eu posso ir. Agora, eu vou para o shopping porque eu quero ir com os meus amigos para o shopping, mas eu estou em casa, minha mãe está em casa, ela está doente, ela precisa de mim, eu vou levar o remédio para ela, aí eu vou para o shopping. Eu posso até ir, mas será que é a melhor escolha? Né? Então, é importante a gente entender que a nossa vida ela não é só a gente. Ela é a gente dentro de um contexto. E para tomar decisões, esse contexto ele precisa ser considerado. E eu posso até escolher, nesse caso, por exemplo, ir para o shopping, minha mãe está doente em casa, mas eu preciso entender que eu vou ter consequências. Pode ser que eu chegue em casa e minha mãe esteja pior. Pode ser que eu chegue em casa e minha mãe esteja chateada. Pode ser que tudo bem. Agora, eu vou estar arcando com essas consequências ao escolher ir para o shopping. A responsabilidade é minha autorresponsabilidade. Eu tenho liberdade, mas eu também tenho responsabilidade com o que vai acontecer depois, a partir das minhas escolhas. Então, para pensar no futuro, é importante a gente entender como é que as coisas estão acontecendo no hoje. Se o que eu quero para mim é diferente do que eu tenho hoje para mim, o primeiro ponto é se perguntar por que está sendo diferente? O que é que envolve isso? Tá? Temos alguma pergunta? Não, né? Não, pode seguir. Bota a fotinha e pode parar aí, tá? Então, pensando nisso, eu coloquei essa música super conhecida, acredito eu, né, do Oswaldo Montenegro. E dentre as frases dessa música, eu selecionei 3 estrofezinhas, né? A primeira fala: faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar? Quantos sonhos que você já teve um dia que hoje não fazem mais parte do seu repertório, do seu vocabulário, da sua listinha? E por que não fazem mais parte dessa sua listinha? É porque as minhas escolhas foram diferentes do sonho que eu tinha. Minhas oportunidades foram diferentes. Nenhuma das duas coisas. É porque eu simplesmente esqueci. Será que esses sonhos realmente deixaram de ser sonhos? Esses que você desistiu de sonhar? E se eles não deixaram de ser sonhos, o que eu posso fazer hoje para resgatar os meus antigos sonhos? Você já pensou sobre isso? Mesmo que a sua realidade seja completamente diferente de quando você sonhou aquilo ali anos atrás. Mas será que você não consegue adaptar o seu antigo sonho à sua atual realidade? Será que não pode ser tão bom quanto? Será que vale a pena deixar tudo isso para trás? Se valer, tudo bem. Mas e se não valer a pena deixar tudo isso para trás? O que se pode fazer? Outra estrofezinha que eu separei foi, já dentro disso que a gente está falando, onde você se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que você achou que seria? Se você, que já é mais velho, que já tem uma família formada, olhar para o seu hoje, é do jeito que você imaginava quando você estava na escola? Você que ainda está na escola, o seu hoje é do jeito que você imaginava quando começou o ano? Quando entrou no ensino médio? Ou quando achou que ia entrar no ensino médio? O seu hoje é do jeito que você achou que seria? Ele é melhor? Ele é pior? Ele é só diferente? E aí, pensando nisso, vamos voltar para a ideia do sonho. Se o meu hoje é diferente do que eu achei que seria, quantos desses sonhos eu deixei para trás?
E a terceira frase, volta, por favor. E a terceira frase é: quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Essa terceira frase tem duas coisinhas que eu queria pontuar. A primeira é que muitas vezes a gente acha que a gente tem que melhorar aqui, melhorar ali, melhorar ali, melhorar ali, e a gente acaba, por essa pressão de querer melhorar, deixando de lado coisas que antes eram importantes para nós, né? E a segunda coisa é que, por tentar melhorar, a gente acha que a melhoria é a exclusão de algo, quando não é. A gente não melhora quando a gente exclui algo que faz parte da gente, alguma característica. Ah, eu era muito bruto, então agora eu sou um docinho de coco. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque a brutalidade, ela nem sempre vai ser só brutalidade. Ela pode ser convertida em assertividade, que é quando você consegue se colocar, que é quando você consegue falar, consegue pontuar, consegue se fazer entender de uma maneira clara e objetiva, não fica dando muita volta, mas também não deixa de se expressar, né? Então, qualquer que seja a característica, a gente precisa entender que todas essas coisas que a gente qualifica como qualidade ou defeito são só características. E o que vai fazer dela uma característica boa, positiva, ou uma característica negativa, os chamados defeitos, é a intensidade que a gente coloca nisso, né? Então, se eu sou muito organizada, para algumas pessoas isso não vai ser legal. E para mim também não. Porque eu vou acabar perdendo o eixo, perdendo o foco. Eu vou chegar em casa, não vou conseguir dormir, não vou desligar em momento nenhum, porque eu vou ter que estar o tempo todo preocupado com a organização. Isso não é saudável. Se eu acho que é legal ser bonzinho, porque as pessoas consideram que ser bonzinho é legal, se eu fizer isso em demasia, em excesso, em um dado momento eu vou ficar perdida, porque eu penso demais nas outras pessoas e esqueço de mim. Se eu penso em ser produtivo demais, eu vou acabar esquecendo alguma outra faceta da minha vida. Eu esqueço meus amigos, eu esqueço minha família, eu esqueço de dormir, né? Isso também não é saudável. Mesmo as características que a gente considera como positivas, elas podem vir a trazer prejuízos, se elas estiverem em excesso ou se elas estiverem em falta. Eu sou totalmente desorganizada. Eu não sei nem onde foi que eu coloquei minha escova de dente que eu usei hoje de manhã. Aí, é óbvio que eu vou ter um outro prejuízo. Eu vou perder mais tempo. Eu corro o risco de perder coisas importantes, de perder compromissos importantes por precisar de alguma coisa que eu não sei onde está, né? Então, essa ideia de ficar sanando defeitos, né? De ficar esgotando características, ela não é muito saudável. O ideal seria que você percebesse qual é o lado bom disso, qual é o lado ruim, o que está atrapalhando, o que está prejudicando, qual é o preço que você vem pagando por esses defeitos e tentar ajustar isso de uma maneira a conseguir um espaçozinho de equilíbrio, né? Que você não fique nem no 0, nem no 100. Consiga um 30, 40 por aí. Seria interessante, tá? Então, essa ideia de que sanar defeitos, de que esgotar os defeitos é uma coisa boa, não é tão saudável. E você pode perceber grandes possibilidades em você através do que antes você considerava um defeito. Dentro desse intervalo de equilíbrio. Tá? Então, é muito importante a gente pensar um pouco nisso. A nossa vida, ela seria muito mais livre, muito mais leve e muito mais interessante se a gente abrisse portas em vez de fechar portas, né? Então, eu tenho defeitos. Por que eu tenho que fechar? Por que eu tenho que esgotar? Por que eu não posso abrir essa porta e ver o que tem dentro dessa porta, ver o que está atrapalhando, ver o que me ajuda e ficar só com o bom disso? Né? O mesmo acontece com qualquer outro sentimento ou pensamento. Tá? A raiva, a tristeza. As pessoas acham que não é bom sentir raiva.
Gente, se você não sentir raiva, daqui a pouco você está doente, porque você precisa ter algum mecanismo de reação para as coisas que você sente, para as coisas que vêm até você. Se você não tem raiva de ninguém, ou de nenhuma coisa, ou de nenhuma situação, você pode acabar sendo enganado, você pode acabar sendo extorquido, e isso tem a ver com o nosso senso de autopreservação, com o cuidar de nós mesmos. O medo, da mesma maneira. A tristeza, da mesma maneira. Se a gente não tem parâmetro, a gente acaba se perdendo. Então, eu só vou saber o que é uma grande alegria se um dia eu soube o que era uma tristeza. Se não, o que é? Eu nunca vou estar totalmente bem se eu não tiver, em algum momento, ruim. Eu nunca vou ter uma grande alegria se em algum momento da minha vida eu souber o que é uma tristeza. Eu nunca vou ter uma sensação de segurança se um dia eu souber o que é a sensação de insegurança, de ansiedade ou de medo. Tá? Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas quando a gente acha que ser saudável é controlar emoções. Não acho que seja controlar emoções. Ser saudável é aprender a ser você mesmo. Aprender como você funciona. Aprender qual é o melhor de você. E como você pode esculpir isso. Como você pode desenhar isso. Imagina que você é uma folha em branco, certo? E que tem uma mão desenhando nessa folha em branco. A folha em branco vai continuar existindo, a mão vai continuar ali, o lápis vai continuar ali. O que você pode tentar fazer é tomar controle dessa mão e desenhar de uma maneira mais bonita, mais leve, mais clara, tá? Então, a sua vida ela vai correr independente das suas escolhas. A pergunta é, eu quero olhar para trás, eu quero olhar para a minha vida, eu quero olhar para minhas escolhas e sentir que eu fiz as minhas escolhas, que eu tomei conta da minha vida, que eu vivi a minha vida, ou eu quero olhar para trás sem saber nem como é que eu cheguei onde eu estou, deixando a vida me levar, deixando que as escolhas sejam feitas ao acaso, por falta de opção. Então, acho que um dos maiores questionamentos seriam esses, tá? Temos alguma pergunta, Laís? Não, só a Nádia Gugel, sua ex-professora, excelentíssima, nadíssima, comentou que a sua fala é super importante. Queridíssima, um beijo, saudades. Então, pode passar? Pode sim, pode continuar. Agradecer também a presença, né, dos participantes. Temos aqui o Caio, Francineide, nossa mãe. Aí o Deni, é da aluna da Letras. A Lirinete, Lázaro, professor. Deolindo, Cris, professora de Letras também. Sejam todos bem-vindos. Ok. Então, vamos começar com um levantamento do nosso passado / presente. O que mais você gostava de fazer quando você era criança? Eu vou pedir para que, enquanto isso, vocês, se puderem, pegar um papelzinho e uma caneta, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? E eu vou sugerir o uso desse papel e dessa caneta, de preferência, papel e caneta físicos, tá? Evitar o uso de celular, de tablet, porque a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais com as emoções. E quando a gente escreve, a gente deixa fluir muito mais da nossa capacidade sentimental do que quando a gente digita. O nosso corpo tem muita memória, né? Os nossos gestos têm muita memória. E o ato de digitar, você está fazendo mais ou menos o mesmo gesto. Enquanto quando você está escrevendo, você não está fazendo exatamente o mesmo gesto, né? Então, para digitar um J, eu uso mais ou menos o mesmo dedo, né?
Para escrever, não. Então, a ideia seria realmente, se possível, pegar papel e caneta, tá? E sentindo essas perguntas que eu vou fazer agora, né? E se indagando quanto a isso. O que eu mais gostava de fazer quando eu era criança? Eu gostava de brincar, eu gostava de ouvir, eu gostava de conversar, de jogar. O que eu mais gostava quando eu era criança? O quanto disso eu tenho hoje na minha vida, das coisas que eu mais gostava quando eu era criança. O quanto disso eu tenho hoje na minha vida? Próxima pergunta. O que eu sonhava em fazer quando eu era criança? É lógico, gente, que com a maturidade, com as experiências de vida, as nossas escolhas vão mudando, né? Mas o que eu sonhava em fazer quando eu era criança? O sentimento infantil, ele é muito genuíno. E por mais que não tenha muita relação com o que você faz hoje como profissão, ou com o que você hoje escolhe como profissão, né, para quem ainda está na fase escolar, o que fazia com que você sonhasse com isso? O que é que em você gritava, brilhava os olhos, fazia o coração palpitar quando você dizia que queria ser? Por quê? O que é que desse sentimento você tem hoje na sua vida? Rebeca, não seria interessante que as pessoas que quisessem compartilhar no chat, elas colocassem? Sim, eu vou só terminar as perguntas, que aí as pessoas podem comentar como respostas ou como textinho. Pronto, tá. Então, o que eu sonhava em fazer? O quanto disso eu tenho na minha vida hoje ainda, né? Porque muitas vezes a criança diz, eu quero ser astronauta, eu quero ser veterinário, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas por quê? Tem um porquê. A criança tem um porquê. Se você perguntar, ela vai saber dizer porquê. E esse porquê, o que tem a ver com o que você é hoje? E se não tem, você sente falta disso, como é que você pode resgatar? Tá? Quem eu queria ser? Não só enquanto profissional, né? Não só enquanto ação, mas quem eu queria ser? Enquanto família, enquanto amigos, local, onde você queria morar, o que você queria ter. Tá? Próximo. Tá. Eu vou esperar as respostas desses 3 primeiras perguntinhas no chat. Vamos ver se alguém fala alguma coisa. E tentando fazer esse paralelo entre o que eu queria ser, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de pensar, de sonhar quando eu era criança, e quem eu sou hoje. Existe relação? Vamos esperar a partilha das pessoas. Eu posso começar falando, né? Com certeza. Quando você perguntou que eu mais gostava quando eu era criança, eu só me lembro da casa dos nossos avós no interior, né? Então, eu sou de Solonópole. E Rebeca não chegou. Larissa, coloca só o vídeo. Tá. Melhor. Apareceu? Sim. Pronto. Então, Rebeca é minha irmã, para quem não sabe, aí no chat, né? E ela não chegou a vivenciar a nossa infância, porque ela já nasceu na capital, né? Ela já é de Fortaleza, a gente é de Solonópolis. E eu lembro, quando a gente era criança, o que eu mais me divertia era subir no pé de siriguela, que tinha no quintal da casa do meu avô, né? E o que isso reflete hoje
É sim, que eu sou muito aventureira, né? Então, isso vem muito dessa infância de subir em árvore, né? De pular em riacho, né? E assim, eu sonhava, quando eu era criança, eu sonhava em ser aeromoça, né? Isso reflete muito no que em hoje eu gostar muito de viajar. E também eu sonhava em ser professora, e aí cá estou. É isso. Você sente que isso é importante? É uma parte importante da sua vida? Ah, sim. Lindas e ótimas recordações. Que muitos se concretizaram, né? Hoje. Bom, as pessoas não estão participando muito. Gostaria que participasse, gostaria de ouvir vocês. Deixa eu Mas fechar. enquanto ninguém responde, vocês pode passar mais algumas perguntas. Pode passar. Até aparecer a foto. Pronto. Então, já que está sendo um bate-papo entre irmãs, pelo que hoje você é grata, considerando sua história de vida, de tudo que você conquistou, o que você é grato, o que você sabe que você conquistou, de modo geral? Eu sou grata à minha família. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à minha família, aos meus pais, né? A minha mãe que está aqui presente. Tudo que eu tenho hoje é fruto disso. Isso foi construído ao longo da vida, desde quando eu era criança. Sim, com certeza. Do que você desistiu, Larissa? Aí eu desisti da publicidade, que era um sonho que eu tinha em ser publicitária, mas a letras me pegou de jeito. O ensino, a educação, no percurso me fez me encantar, me apaixonar, e foi o que eu segui, e sou muito feliz hoje em ser professora. O objetivo que você tinha enquanto criança, enquanto adolescente, por ser publicitária, você consegue suprir hoje com letras? Não, hoje eu não me vejo como publicitária. Não sei se eu seria uma boa publicitária. Então, eu estou muito bem como professora. E o que você acha que do que você desistir você ainda pode resgatar? De maneira geral, tá? Não precisa ser uma grande coisa, não. Ai, não desisti não, o que eu ainda busco, ainda estou tentando. Não desisti não, de nada não. Sigo tentando. Legal. Que bom. Nem todo Sim, mundo tem esse. tem uma participação aqui do Lázaro. Sim. Ele diz assim: lembro que o que eu mais adorava na infância era ir à praia com meus irmãos e meus pais. Até hoje sinto que existe essa relação com a natureza, especialmente com o mar. Não é à toa, né, Lázaro? Que ele foi buscar uma foto para a gente fazer uma reunião e ele só tinha foto na praia. Eu sonhava em ser jogador de vôlei. Além de gostar de jogar em si, penso que é uma relação de querer viajar, conhecer outras culturas. Acho que isso é o mal dos professores das línguas, querer o mundo. O Deolindo colocou: sou grato aos ensinamentos e empenho dos meus pais e a Deus. Né? A Catiane já colocou: eu acho que o que ela mais gostava de fazer quando era criança era jogar futebol. Ela Sonhava sonhava em em ser ser professor. professora e ela queria ser igual à mãe dela. A mãe dela, sua mãe era professora também?
Sua mãe era professora, Catiane? Porque demora um pouquinho. Mas, de toda forma, se você pegar a sua fala, se você pegar a fala do Lázaro, a fala da própria Catiane e a fala do Deolindo mesmo, a gente consegue entender que o que a gente é hoje não é fruto de um dia, né? É fruto de uma construção. Nós somos uma construção. E quanto mais antiga essa construção, mais forte ela é na gente. É muito mais fácil você mudar um costume que você adquiriu em um ano do que você mudar um costume que você adquiriu há 20. E pensando nisso, é muito difícil a gente também conseguir seguir com nossa vida se existem desejos que nos carregam, que nos preenchem há anos e que ainda não foram conquistados, e que ainda não foram vistos, que ainda não foram respeitados e que ainda estão ali. É difícil desistir, é difícil esquecer essas coisas, porque elas simplesmente nos compõem, elas fazem parte de quem eu sou. E se eu sou hoje alguma coisa, é também por causa dessas coisas. É pelo que eu perdi. A Catiane disse que queria ser igual à mãe porque a mãe é uma mulher guerreira. Sim. Espero que tenha conseguido. Mas nós somos, como eu estava dizendo, a gente muito do que nós somos hoje faz parte também do que a gente desistiu, do que a gente perdeu, do que a gente sofreu. O sofrimento também ensina. Então, eu sei que às vezes é muito fácil falar, né? Quando não é você que está sentindo. Quando o seu sonho, o sonho que foi perdido não foi o seu. Né? Mas é importante a gente se questionar. De todos os nossos grandes sofrimentos, muito provavelmente vieram os nossos maiores ensinamentos. Porque é a partir da nossa tristeza, da nossa negação, que a gente, de fato, demanda a atenção para alguma coisa. E é para lá que a gente vai olhar, é lá que a gente vai cuidar. E a partir dali a gente pode realmente aprender. O que tá certo, tá certo. Ah, eu fui tentar mexer no celular uma vez e consegui de primeira. Tá bom, ok. Isso vai passar como qualquer outra experiência na sua vida. Agora, aquela questão da prova que você errou e que a professora da quarta série pediu para você refazer e falar em voz alta 3 vezes, sozinha, em casa, fazendo a tarefa de casa, é muito mais difícil de você esquecer. Porque esse tipo de coisa marca. Né? Por pior que tenha sido, ter que refazer a tarefa, ter que refazer a prova perdida. Né? E é por isso também que a gente às vezes lembra de coisas tão inusitadas. De alguém que nos corrigiu quando a gente tinha, sei lá, 6 anos de idade. Porque essas coisas marcam. Porque a gente dá atenção àquilo. As coisas que a gente vai ganhando são mais fáceis de serem esquecidas. Porque vai passando. É como se nosso cérebro desse um cheque. Ok, 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 ok. Pode passar. Tá? Então, considerando todos esses argumentos, todos esses questionamentos, né, acho que vale se perguntar quem eu sou hoje, o que é que eu sou hoje, e o que é que esse ser de hoje tem a ver com o que eu sonhava quando eu estava no ano passado, há 3 anos, há 5 anos. Qual é a relação disso? E se o que eu sou hoje não tem uma relação direta com aquilo que eu gostaria de ter sido, o que está faltando? O que está acontecendo? Por quê? Tá? Você pode passar, Marcelo? Pode. Para aí. E agora é a hora de fazer o exercício, né? Para quem tem papel e caneta,
Eu vou dar mais um minutinho para quem não tem poder pegar papel e caneta, apesar de já ter pedido. E aí eu começo o exercício, tá bom? Pronto. Eu vou pedir que agora, se possível, vocês fiquem numa posição confortável, de preferência com coluna reta, quem puder, quem conseguir, mas desde que seja confortável, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo e a gente vai fazer um exercício de relaxamento rapidinho. The Zen Healing Abundance Meditation is a guided meditation. Vou pedir para fecharem os olhos, respirar fundo. A gente vai fazer 5 respirações profundas, certo? Imaginem que vocês estão de frente para o mar. Vocês estão de frente para o mar, mas do outro lado da calçada. A gente vai fazer 5 respirações profundas e a cada respiração a gente vai dar um passo em direção à areia, para entrar em contato com essa praia, certo? Vamos lá, respira fundo. 1, dá o primeiro passo. Respira fundo. 2, dá o segundo passo. Respira fundo. 3, dá o terceiro passo. Respira fundo. 4, dá o quarto passo. Quase chegando na areia da praia, respira fundo. 5, imagina que você está na areia da praia. Olha para o mar, sente a sensação, escuta o barulho. Imagine agora que você está nessa praia, olhando esse mar, e que você está 5 anos mais velho do que o que você é hoje. Sinta como é estar 5 anos mais velho.
Olhe para os últimos 5 anos da sua vida. O que você viveu? Que escolhas você fez? Que perguntas você tem? Sente isso. Fica um pouquinho. Faz esse exame de consciência. Deixa o teu corpo pulsar. E agora, com toda essa gratidão, com todas essas memórias, a gente vai voltar. Contando de 5 até 0. Cada respiração um passo. E a gente vai voltar. Vamos lá, prepara, inspira. 5. Mais um passo, inspira. 4. Mais um passo, inspira. 3. Mais um passo, inspira. 2. Chegando na calçada, inspira. 1. Voltando para o corpo, inspira. 0. Vai mexendo os dedos, abrindo o olho. E agora é hora de pegar o seu papel, sua caneta e escrever uma carta. Com todas essas lembranças, percepções, sensações. O que ficou? Escreva uma carta. Do seu eu de 5 anos à frente para o seu eu de hoje. Deixa vir. Não pensa, não questiona. Só deixa vir. Eu vou dar mais uns 3 minutinhos para escrever a carta, tá bom?
Ok. Vamos encerrando. Guarde sua carta, dobre, guarde na gaveta. E vamos passar o slide para o uso. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, se você quer a mudança, comece por você mesmo. Vamos fazer isso, né? Pode passar, por favor, Marcelo? Que tal fazer um planejamento desse futuro? Desse futuro que a gente espera? Essa sensação que ficou, essa carta que você escreveu, o que fica de motivação? O que fica de intenção? Nomeie algumas coisas, tá? Divida esses pensamentos, esses desejos em curto, médio e longo prazo. Entendendo como curto prazo, até 6 meses, médio prazo de 6 meses a 1 ano, e longo prazo a partir de 1 ano. Quais dessas coisas eu desejo fazer a curto, médio e longo prazo? Do que eu preciso para colocar isso em prática? De repente, eu quero fazer uma viagem. Do que eu preciso para fazer essa viagem? Eu preciso do meu passaporte. Eu tenho? Não, tenho que tirar. Eu preciso de tantos reais. Eu tenho? Não. Como é que eu faço para juntar? Né? Respondendo essas 5 perguntinhas, o planejamento ele fica mais palpável, mais concreto. O que eu quero? Por que eu quero isso? Quem eu quero que esteja comigo? Como é que eu vou fazer para conseguir isso? Onde eu quero estar? Onde eu vou fazer? Onde eu vou conseguir? Aí eu quero estudar. Qual é o lugar em que eu vou estudar? É no meu quarto? É na escola? É no trabalho? Para que eu desejo isso? Por que eu desejo isso e para que eu desejo isso? Para que isso vai me servir? Quais são os meus desafios para colocar em prática esse planejamento do futuro? Eu tenho tudo que eu preciso, mas eu protelo demais. Então, de repente, começar uma rotina, ter horário definido para as coisas, ou ter sequência definida, tá? Quais são os desafios? Certo? Pode passar, Marcelo. Isso seria interessante fazer uma tabelinha, tá? E se questionar, assim, por que isso que eu desejo não foi colocado em prática ainda, né? Quais são as perguntas que eu preciso me fazer? Por que de repente, eu protelo tanto? O que, como já foi perguntado, eu desejava antes, isso deixou de ser um sonho? O que eu posso resgatar? Tá? E aí, para finalizar, eu trouxe uma outra música. Eu gosto bastante de trabalhar com música, porque as letras, elas falam muito bem, né? De experiências de pessoas, de pensamentos de pessoas. E trazem questionamentos importantes, né? E aí, a perspectiva, essa é uma música, o nome é Eu Agradeço, da Maria Gabriela. Mas ela tem algumas frases que eu gosto bastante, né? E é isso. Se as flores se misturam nos canteiros, por que os nossos ideais não podem se misturar? Por que os meus sonhos de antes não podem ser sonhos de agora, dadas as circunstâncias do meu hoje? Se eu sonhava em, sei lá, morar fora, hoje eu tenho família, o que eu posso fazer para mesclar essas duas coisas? Fazer uma viagem mais longa, de repente? Por que não? Por que não? Se as cores se completam nos desenhos,
As diferenças também podem se completar, né? Se eu penso diferente de alguém com quem eu convivo, se eu penso diferente dos meus amigos, dos meus familiares, por que eu não posso chegar num acordo? Por que tem que ser um ou outro? Um ou outro não é uma relação, é uma dominação. Quando nós temos um e outro, nós temos uma relação. Por isso a foto. Ou, nesse caso, não vai ajudar. É o que eu quero ou o que a minha mãe quer. É o que eu quero ou o que o meu companheiro quer. É o que eu quero ou o que o meu amigo quer. Por quê? Por que se as cores se complementam nos desenhos, a gente não pode se complementar? As nossas diferenças mesmo. Se hoje eu penso diferente de que eu pensava há 3 anos, por que eu não posso complementar a minha diferença? Por que eu não posso trazer coisas que eram importantes para mim há 3 anos só porque hoje eu penso diferente? Por que eu tenho que escolher? Por que eu não posso integrar? Tá? Não há melhor, não há grande nem pequeno. O que há é muito o que trabalhar. Não há sentimento melhor do que o outro. Não há dor maior do que a outra. Não há como mensurar isso. Se são pessoas diferentes, se são momentos diferentes da sua vida. Né? Eu estava conversando com um amigo esses dias e ele disse, eu estou pensando em voltar a um relacionamento, mas eu já terminei há bastante tempo e não sei, eu vou voltar para a mesma coisa? Eu disse, mas espera, você me disse que terminou há bastante tempo? Você é a mesma pessoa? Você pensa do mesmo jeito de quando você terminou? Não. Então por que seria a mesma relação? Você acha que a outra pessoa também pensa como você? Pensa como pensava antes? Não. Então não é a mesma relação. Então por que não há como trabalhar? Por que não dá para mudar? Por que não dá para trazer? E de resto, é só lembrar de agradecer e ter paz no coração. Respira, espera, entenda, busque respostas. Que aí as coisas vão se encaixando aos pouquinhos. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver, tá? Aqui são os meus contatos de e-mail e de Instagram. Podem me mandar mensagem, qualquer coisa. E eu aconselho vocês também a experimentarem. Experimentar essa tentativa de criação, de planejamento. Experimentar essa sensação de ter mais domínio sobre suas sensações, sobre suas percepções, de não ficar tentando brigar internamente, mas se integrar. Tá? Vou pegar o gancho aqui do que a Cris colocou no chat. Ela disse assim, sempre tive uma certa dificuldade de fazer esses planejamentos a médio e longo prazo. Muito bom esse exercício de me imaginar daqui a 5 anos. Né? É bem abstrato, mas ajuda na organização de hoje. Eu acho interessante porque tudo que é, como é que eu posso dizer, que a gente pode considerar distante, é mais difícil da gente imaginar, né? Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, em que a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não tem como fazer um planejamento para agosto, porque a gente não sabe o que é que vem na próxima semana. Então, a gente resgata essas memórias, né? Essas lembranças, que muitas delas são afetivas, e essas lembranças afetivas é o que nos diz o que nós somos hoje, né? E os caminhos que a gente precisa traçar daqui para frente é o que nos move, né? Diante dessas incertezas que estamos vivendo hoje, mesmo a gente não sabendo como vai ser semana que vem, como vai ser daqui a um mês, mas é importante a gente ter planos, né?
embora agora a gente precise planejar o hoje, o agora, né? Mas é importante a gente ter perspectivas futuras, positivas, otimistas, né? E que tudo isso vai passar, né? A gente vai passar por tudo isso. Eu vou te corrigir, Larissa, se me permite. Corrija. A gente sempre tem o que planejar. Não é porque hoje a gente não pode sair de casa que a gente não pode planejar o nosso hoje. A gente só não pode planejar o nosso hoje pensando com algo que está fora de casa. Mas a gente pode planejar, né? Então, essa ideia de que, primeiro que o planejamento ele é um vislumbre, é um boneco que a gente vai montando e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai recolocando, reorganizando, tá? Então, não é porque eu coloquei um planejamento, um projeto de futuro, que as coisas vão acontecer desse jeito, nessa ordem, nesse tempo. Mas se eu não tiver nenhuma perspectiva de o que eu vou precisar, de quanto tempo eu quero, de como eu posso fazer, fica muito difícil eu conseguir realizar alguma coisa, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o meu planejamento do meu hoje, que não seja algo fora, mas que seja algo dentro. O que é que internamente eu posso cuidar hoje? O que é que dentro da minha casa eu posso cuidar hoje? O que é que através da internet eu posso cuidar hoje? Não tem nada. Então, sua vida, entenda, sua vida da pessoa. A vida da pessoa se resume ao que ela pode fazer fora da casa dela e as milhares de possibilidades que nós temos dentro. De olhar para dentro mesmo, de se conhecer, de se fazer perguntas. Né? A primeira coisa é essa. Tá? A segunda coisa, eu posso até não planejar com data definida para o que eu vou fazer fora. Eu não sei se em agosto eu vou poder fazer uma viagem. Ok, mas eu posso dizer que eu quero fazer uma viagem, eu posso dizer quanto é que eu preciso de dinheiro mais ou menos para poder fazer essa viagem, eu posso dizer quanto é que eu tenho que juntar cada mês para que eu possa fazer essa viagem. Ok, em 2 meses eu consegui juntar o dinheiro total e resolver todas as minhas pendências para poder viajar. Mas eu ainda não posso viajar. Tá bom, mas no dia que eu puder, já está tudo pronto, eu simplesmente ir. Tá? Então a gente não precisa parar porque alguma coisa externa vem atrapalhar. Isso, às vezes, é o que faz com que a gente se coloque muito peso, né? Porque tem que ser, porque vai ser, porque tem que, e não é por aí. Né? Se a gente entende nãos como novas possibilidades, a gente consegue galgar muito mais. Se a gente entende um não simplesmente como uma barreira, a gente trava, para ali, não cresce mais, não vai mais para lugar nenhum. E a nossa vida fica condicionada ao que nos chega. Se for favorável, ótimo. Se não for favorável, nossa, a gente para. Né? Então não dá. A gente precisa, dentro dessa perspectiva mesmo, de que eu trouxe, o que eu quero para a minha vida? O que depende de mim? Nem tudo vai depender de mim, mas o que depender de mim, o que eu tenho que ficar parando a cada obstáculo? O que eu não posso redirecionar? Fazer uma nova pergunta. Se eu não posso fazer isso desse jeito, tem outro jeito que eu possa fazer? Tem um outro momento que eu possa colocar? Tem outra coisa que possa vir agora, que vinha depois, já que isso aqui não é possível agora? E por mais que esse planejamento não seja executado exatamente da forma como está ali, se eu estou me organizando, é muito mais fácil eu recolocar alguma coisa do que eu começar tudo do zero, vindo sei lá de onde. Esperar a boa vontade, esperar que caia que caia nas pernas, ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, eu me planejei para viajar em agosto, já tenho todo o dinheiro, já tenho meu passaporte, já tenho tudo certo. Em agosto eu não posso viajar. Mas sabe o curso que eu tinha pensado daqui a 2 anos? Abriu uma turma agora e tá com promoção. Então, tá bom, vou redirecionar, vou reorganizar. Mas eu já sei que eu quero fazer o curso, eu já sei quanto é que eu preciso, já sei, entende? Então, é um norte, é um bonequinho que a gente desenha e que a gente vai podendo se moldar a ele também, porque não é para ser gesso.
Certo. Então, CDBR, obrigada pela presença. Emily, beijos. O Ícaro fez um questionamento, diz assim, é um detalhe. Muitos jovens hoje têm uma visão de futuro bastante negativa e muito é motivado pelo processamento errado das informações que chegam pelas variadas mídias, né? Qual a dica para mudar isso? Considerando o senso de autorresponsabilidade, se o que eu sou hoje, o que eu vivo hoje, diz respeito às minhas escolhas, eu tenho um mínimo de mobilidade com o que chega a mim, né? Em permanecer em um dado estado, emocional ou não, em permanecer de uma dada maneira. Lógico que, se a gente for generalizar, tem pessoas que não têm muitas opções, eu sei, mas ela pode fazer dessa falta de opção, como eu falei, uma barreira, ou ela pode tentar de outras maneiras se reerguer, dentro do que for possível para ela, né? Dentro da realidade dela. Um pequeno gesto, um pequeno passo pode fazer muita diferença. Tá? Então, eu posso hoje não saber se daqui a 2 anos eu vou estar trabalhando, se eu vou conseguir me sustentar. Mas com o que eu tenho hoje, eu posso pensar em, daqui a 2 anos, pensar em viajar. Ok. Como eu disse, não quer dizer que eu vá de fato conseguir, pode ser que outras demandas surjam. Mas imagina, se eu tenho um dinheiro mínimo para viajar, ou para fazer um curso, ou para morar sozinho, ou para qualquer coisa que seja, se eu tenho um dinheirozinho para alguma coisa, me vier outra demanda, é muito mais fácil saber lidar com essa nova demanda, estando organizada para algumas coisas, do que simplesmente não ter nada em vista. Né? A situação do país não está boa. Ai, não tem condição de fazer isso. Ok, eu entendo. Mas se eu tiver uma organização mínima para mim, é muito mais fácil de eu ter opções de como lidar com as adversidades do que se eu simplesmente não tiver nada à mão, não tiver para onde olhar. Entendi. Pronto, é isso. Ninguém mais colocou nenhuma observação. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Por aceitar o convite pela segunda vez. Está quase contratada do IFCE, Tabuleiro. Com certeza outros convites virão ainda. Tá? E queria te agradecer pelo bate-papo, pela partilha, pelos esclarecimentos, pelas reflexões, né? E se você quiser, pode dar a última fala e... Gente, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela paciência. E é isso, nos vemos por aí. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, certo? Estou aberta a diálogos. Se tiver alguma crítica também, estamos aqui para conversar. Certo? Pronto. Espero que tenha ajudado também, de alguma maneira, a clarear alguma coisa, a dar alguma ideia, né? E é isso, assim, se coloque como autor da sua história, e não como coautor, né? E não como um simples passageiro. Escreva a sua história, depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra circunstância, tá? Mesmo numa quarentena, mesmo que você não possa sair de casa, mesmo que o salário tenha reduzido, existem coisas que você pode fazer por você. E isso ninguém vai poder tirar. Ninguém. Mas isso só vai existir se você se permitir. Se você permitir que exista. Não vai cair do céu. Infelizmente não vai. Tá? Então, muito obrigada, gente. Tá bom, obrigada, gente. Boa tarde. Tenham uma boa semana. E fiquem em casa, fiquem em paz e se cuidem, tá? Obrigada a todos que estavam aqui. Perdi